Olha, eu de novo aqui. É, Sempre quando a gente tem alguma novidade ou alguma informação a ser passada, a gente se dispõe a fazer da melhor maneira possível para que todos os nossos dados possam ser entregues e, de fato, chegar aos grandes objetivos que a gente quer. Como todos sabem, todos os meses vocês recebem as informações da plataforma que a gente contrata do varejo, que é a Horus. E o objetivo, claro, é tentar ajudar de todas as formas, com algumas informações, e trazer luz para todos quanto a algumas decisões a serem tomadas no varejo. E com essas informações, além do volume que a gente informa mês a mês, o que está sendo consumido, e no final do ano a gente faz todo um apanhado para mostrar se a gente cresceu ou não o consumo interno, mas o objetivo aqui é fazer com que todos tenham a melhor informação possível e assim entender melhor a sua região, o Brasil e como anda o mercado no varejo. Dessa vez, eu estou procurando fazer um pouco diferente. Eu sei que vocês recebem, mas eu sempre temo que a forma que nós estamos apresentando pode não ser tão eficiente, e esse mês a gente vai tentar de uma forma diferente, como eu disse. Nós vamos apresentar na tela os números. Eu vou ter aqui do meu lado o Aloísio, que já trabalha na BIC há mais de 30 anos, como todos conhecem, e ele é responsável por apuração desses números, ele faz as nossas estatísticas e nós vamos bater uma bola aqui, um quadro a quadro, para procurar justamente trazer mais luz a essas informações. Ok? Então vamos lá. Vamos colocar na tela e a gente vai discutindo aqui e espero que a gente consiga contribuir mais para com o entendimento desses números. Bom, sempre existe um hiato de informação entre os meses que a gente informa e os meses apurados. É porque a gente recebe mais de 2 milhões de notas apuradas no varejo e essas informações são trabalhadas para que os números possam serem apresentados de maneira correta. Então, nós temos aí para apresentar dessa vez o mês de fevereiro. Nós vamos ver a comparação fevereiro 24, fevereiro 23, o acumulado janeiro e fevereiro. Então, dessa forma, a gente vai mostrar também a sazonalidade dos números e assim a gente possa esclarecer um pouquinho mais sobre esse mercado varejo, comparando janeiro e fevereiro 24, janeiro e fevereiro 23. Bom, o primeiro quadro, nós estamos dando a informação e comparando justamente o volume. É importante a gente deixar claro o que é tratado aqui é o consumo interno do varejo, que significa 73 a 78% do consumo. A gente não está analisando nesse momento os dados de licitações do Horeca, hotel, restaurante, cafeteria e fora do lar. Então, os nossos números se atêm ao supermercadista, ao varejo em geral. Bom, e só mais uma informação, a gente fala de check-out, né? Então, a gente tem de um a 4 check-out, ou caixa registradora, e nós separamos aquele AS de mais de 5 check-out e o atacadista ou o atacarejo, como a gente chama, que é o cash and carry. Então, a gente separa esses canais de venda para procurar ser mais eficiente. Bom, nesse quadro a gente está vendo claramente a comparação de fevereiro de 2023 com fevereiro desse ano de 2024. Aloísio, nós tivemos aí uma dificuldade de venda se comparar com esse mesmo período, né? Isso. As vendas caíram 5,38%, comparando o mês de fevereiro desse ano com o mesmo mês do ano anterior. Quando compara com janeiro desse ano, já há uma elevação, né? Subiu 0,63%. Houve uma Sim, boa melhora, né? perfeito. Então, se a gente comparar fevereiro de 2023, fevereiro de 2024, como mostra os números aí, nós vendemos menos no varejo.
mas se houver essa comparação dentro do mesmo ano, mas janeiro com fevereiro, então nós tivemos o acréscimo de 0,63%. Exato. Bom, a gente tem ainda essa comparação dos meses acumulados, né? Se a gente não só separar fevereiro, mas sim somar o volume de janeiro e fevereiro de 2024 com janeiro e fevereiro de 2023, nós temos uma queda também, não é isso, Luiz? Isso. Ocorreu que esse ano caímos no varejo do Brasil inteiro 7,55%. Tivemos então um acumulado bastante desafiador, né? E é uma Isso. queda bastante importante, 7,55%. É bastante relevante, né? A gente não tem a intenção, senhores, de fazer nenhuma conclusão maior. Cada região tem sua particularidade. No entanto, a gente sabe que as temperaturas foram bastante elevadas e talvez tenham contribuído para essa queda de venda. Bom, vamos passar o quadro e aí a gente começa a ter uma visão por categoria. Se a gente sabe que a gente teve uma queda, mas a pergunta qual a categoria que caiu? E como é que foi essa comparação, Luiz? Então, quando nós, de novo, né, comparamos o fevereiro de 24 com o fevereiro anterior, o que mais representa que é o extra forte tradicional, ele caiu. Em segundo vem o superior, que também teve uma queda. Já as outras categorias a seguir, né, gourmet, especial, cápsulas e solúvel, aumentaram. Mas como a representação é maior pelo tradicional e extra forte, a queda que mais influenciou no mês foi dessa categoria. Já janeiro desse ano, com fevereiro desse ano, que no quadro anterior indicou uma leve melhora, né, um aumento de 0,63%, ele já se distribui de outra forma quando a gente olha aqui por categoria. Janeiro para fevereiro do mesmo ano, de 24, o tradicional extra forte sobe um pouco também, né? O que deve estar influenciando muito nesse aumento, né? Para todos juntos. E o acumulado dos 2 meses, como nós vimos no quadro anterior que caiu, por enquanto, né? Ele também mostra de novo que o tradicional extra forte caiu para os 2 meses. O superior também teve a queda, mas gourmet especial, cápsulas e solúvel, que tem uma representação menor um pouco, exceto solúvel, que tem uma boa representação, eles aumentaram nesses 2 meses do ano. Como o tradicional extra forte ainda tem uma representatividade bastante grande no mercado, então qualquer queda nessa categoria acaba contribuindo para a queda ou, quando o contrário, para o aumento. A gente tem percebido que essas outras categorias, esses outros cafés como o gourmet e o especial, eles têm aumentado aos poucos e a gente vê mais uma vez aí inclusive as cápsulas do uso solúvel tendo aí uma participação maior. A gente hoje até chama isso de estilos de bebida, então é importante a gente pontuar. Então, dentro dessas análises, são categorias, mas com seus estilos, mostrando que cada pessoa tem seu estilo e escolhe assim a sua categoria, ok? Bom, nós temos aí também o próximo slide, estamos percebendo aí a participação das vendas por categoria. Não é isso, Luiz? Isso. O acumulado dos 2 meses desse ano mostra que a participação do tradicional extra forte teve uma redução em relação ao ano passado. Hoje representa 83% das vendas, né, de todo o grupo, né, de vendas de café. E no ano passado ele era 87,4%. Já as outras categorias, todas elas aumentaram a participação nas vendas. Ou seja, o superior, o gourmet, o especial, as cápsulas e o solúvel. Todos estão vendendo um pouco mais em relação ao próprio grupo, né? Ao montante de vendas desse ano. Parece, né, que o consumidor ele está escolhendo novos tipos de café, né? E aí comprou um pouco menos de tradicional e extra forte, mas migrou um pouco para as outras categorias, desde superior, né, até o especial e as cápsulas e o solúvel. A gente sabe muito bem que os supermercadistas, eles focam bastante na sua lucratividade, principalmente
num produto de alta rotatividade. Se compararmos com alguns determinados anos atrás, eles rejeitavam esses outros estilos de bebida por eles entenderem que ficavam muito parados nas prateleiras. E hoje não é essa a realidade. Mesmo ainda tendo uma participação menor, esses outros estilos de bebida apresentam um crescimento de venda. E isso mostra claramente aos supermercadistas que vale a pena sim aumentar a prateleira e dar oportunidade a todos esses estilos, todas essas outras categorias. E isso é muito importante e está aí representado em números. A gente pode ver no outro slide próximo a comparação por região. Qual foi a região que mais apresentou melhor número, Luiz? No acumulado, né, dos 2 meses, a região norte se destaca. Ela vendeu mais do que no ano passado, enquanto as outras tiveram uma redução. Tá? O mês a mês também há um aumento ou diminuição por região, mas aí eu vou deixar a análise a critério dos senhores, né? Perfeito, Luiz, porque nós somos um país-continente e as variáveis são muitas. Então, cada um pode entender a sua região, mas está aí os números para serem analisados. Vamos agora falar de mês a mês. É um outro quadro que a gente apresenta. Esse quadro, senhores, é de grande importância para que todos possam entender essa sazonalidade da venda, mês a mês, e aí também vocês podem comparar meses até fevereiro de 2024 e tem 2023 e 2022, entendendo que o café depende de algumas variáveis, inclusive de alguns feriados nacionais, de alguns aumentos de temperatura, e aí, tem aí os números expostos para as devidas análises. Luiz, eu não vou me ater a isso, porque o próximo slide, e eu gostaria que fosse passado aqui, é também sobre essa sazonalidade, mas você fez um trabalho de um ponto médio, para que haja uma comparação dessa essa grande dança, dessa grande variação de venda por mês, não é isso? Isso. Eu peguei todo o período e fiz a média, né? Esse ponto seria o ponto central, né? Como se fosse o eixo, né? Bem no meio de todas as vendas. E ele mostra claramente que no verão, né, há uma queda nas vendas em relação a esse ponto médio e geralmente no inverno ou no pré-inverno há um aumento, uma elevação de tantos por cento nas vendas. Que se parece a cada ano, mas com um diferencial de percentual, porque tem anos que às vezes o verão ele está um pouco mais quente, talvez, ou outro motivo. Tem o outro ano que às vezes o inverno também já está um pouco mais frio. Então aí dá para se comparar, né? Como é que o Brasil se comporta em vendas no varejo em relação ao volume total de café, que é bastante significante. É bom porque aí as indústrias podem se preparar, né? Antecipadamente, quando vai produzir mais ou produzir menos e contratar, né, seus distribuidores e outros tipos de vendedores. E principalmente sobre a compra da matéria-prima, Luiz. Obviamente que nós estamos falando com empresários bastante experientes, mas eles sabem que a importância que tem no momento da compra da matéria-prima, e hoje a gente fala de compra de matéria-prima, todo mundo arrepia por causa dos preços, mas sempre com um pouco mais de conhecimento pode facilitar essa decisão tomada durante o ano. Bom, a gente pode passar para um outro quadro agora, que a gente está falando de preço. Esses preços foram os preços encontrados nas prateleiras, e aí você tem por região e por categoria. Dessa forma, vocês podem entender que se os preços nas suas regiões mais próximas das suas cidades estão dentro da média encontrada nacionalmente. Aí a gente tem alguns destaques, não é isso, Luiz? Isso. Tem aquele destaque de um preço um pouco mais alto, um preço um pouco mais baixo, e a gente sabe que tem também a logística, né? Às vezes o café chegar em determinada região, que pode elevar o custo, mas o principal tradicional extra forte teve um preço em fevereiro um pouco mais alto no Sudeste por quilo. O superior foi na região Sul, o gourmet foi na região Centro-Oeste, o especial se destacou na região Norte, o solúvel, que é a novidade,
desse mês que a gente agora colocou, o preço do solúvel fez uma análise por quilo, né? Para que possa se comparar igualmente a todas as outras categorias. Então, o solúvel entrou e parece que ele teve um destaque na região sudeste, né? E as cápsulas, né, que hoje em dia o pessoal comenta muito, teve um preço melhor na região norte do país. E o próximo quadro é exatamente o mesmo assunto. A gente está falando de preço médio, só que mostrado de uma forma diferente daqueles que cresceram e dos que caíram. E aí É, um destaque também, até a cápsula mostra até uma certa queda, mas a gente tem aí um destaque para o especial. Acho que é o café especial que apresentou uma elevação de preço, né? exato. Ao longo do ano todo, desde março de 23, onde entrou também agora o solúvel, né? A gente mostra o comportamento, né? E dá para analisar quais que se elevaram um pouco e quais que reduziram um pouco. E pode se analisar também o mês a mês, às vezes por uma questão de período climático, né? Ou algum outro motivo de mercado que possa ter feito variar o preço por um pouco mais ou um pouco menos ao longo dos últimos 12 meses. Chama atenção, e eu acho que vale a pena essa reflexão, se levarmos em consideração as dificuldades que tivemos e estamos tendo na matéria-prima. Se a gente pegar março de 2023 para fevereiro de 2024, a gente vai ser declarado aqui claramente que houve uma queda da maior parte das categorias, e isso é importante o industrial entender, e esse percentual talvez tenha que ser mais bem trabalhado para que todos sejam remunerados. Bom, a gente pode passar para um outro slide, e aí a gente está falando de incidência, e aí também o ponto de venda, tanto no atacarejo, quanto no cash and care, e os acima de mais de 5 checkouts e de um a 4 checkouts. E aí também Esse por quadro, região. isso, por região e por classe social, né? Esse quadro, ele mostra apenas a presença de café em, por exemplo, a cada 100 carrinhos. Ou seja, geralmente, o maior volume, que é café em grão e café em pó, ele foi analisado pela Horus para demonstrar quantos por cento de café é comprado em cada 100 carrinhos. Então, vou dar um exemplo e vou deixar a análise depois por conta dos senhores. Quando você olha o primeiro quadro que mostra fevereiro desse ano com fevereiro do ano anterior, a gente observa que a maior presença de café em cada 100 carrinhos, né, ou cada cesta, né, cada 100 cestas, foi encontrado no atacarejo, que é o C&C. 15,8% dos 100 carrinhos tinha café, enquanto que até 5 caixa registradora 7% tinha, e de 1 a 4 nesse ano, 2,7% apenas tinha café. Isso é mais para uma análise estratégica de marketing e, e aonde se posicionar, né, colocando o café nas vendas, que tipo de canal. No caso da região seria o mesmo estudo, mas só que por região, e no caso das classes sociais seria também a mesma análise de marketing e posicionamento de venda, né? E dentro desse mesmo raciocínio, Luiz, no próximo slide, a gente está falando de ticket médio, né? É o que foi gasto em média em café por compra. Aqui não cabe preço por quilo, aqui cabe apenas, eles pegam um montante de notas fiscais e fazem a média do valor que foi gasto, não importa o tamanho da embalagem. Então, observou-se que em fevereiro de 24, na rede de varejo até 4 caixas registradores, houve um aumento de gasto com café. Se gastou em média R$ 25,97 em café, de todos os tipos de café em grão e torrado e moído. Tá? E no quadro ao lado é café e cápsula, provavelmente porque ela é um pouco mais cara, né? Então, o ticket médio, né, o valor médio que se gasta, foi maior para café em cápsulas. E dentro desse mesmo raciocínio, o último slide que a gente está apresentando é também falando sobre ticket médio, agora só por região. Isso, por região e a seguir por classe social, para que se faça, né, um posicionamento de vendas, de marketing para determinada classe social em cada região de sua indústria, né, ou do seu distribuidor. Bom, senhores, essa foi a apresentação
referente ao mês de fevereiro, fazendo as devidas comparações. Mais uma vez, nós temos aqui como objetivo expor esses números apurados pela Horus, para que todos possam ter as devidas análises. Agradeço muito a Luísio, que é responsável por essas informações, para apuração e checar todas essas informações. Qualquer sugestão que os senhores tenham, por favor, nós estamos à disposição. Então, que todos possam usar da melhor maneira possível e esperamos que a BIC possa contribuir para suas decisões corretas. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, Luiz, pela participação. Obrigado a todos. Bons trabalhos.